Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, tudo bem? Gente, hoje nós vamos ter a aula 2 do módulo 4, tá? A gente já iniciou esse módulo na aula anterior, o caderno é o caderno 1, a página da aula de hoje é a página 53, tá ok? Aula 2 do módulo 4, tá? A gente vai continuar falando sobre ciência e ética. Então, para ficar claro de imediato, vamos dizer o que é ciência e o que é ética, tá? Ciência é um tipo de conhecimento, tá? É um tipo de conhecimento que tem como base o que? A experiência, ou melhor, a experimentação, tá ok? A experimentação, tá? De que, professora? De hipóteses, certo? Então, primeiro, a gente tem que entender que a ciência, ela não é um conhecimento comum. Não é tipo, por que que chove? Porque Deus quis. Por que que, por exemplo, a Terra com o passar dos anos está mais quente? Porque Deus quis. Porque o Zeus quis. Porque o Hades está caçando... Sabe, gente? Não tem nada a ver com o senso comum. Por que que é assim? Porque sim, sabe? Não tem nada a ver com isso. A ciência, ela tem o quê? Ela tem como base a experimentação de hipóteses. Eu faço a experiência, tá? De hipóteses. Eu tenho uma hipótese. Poxa, laranja faz bem para o organismo humano. Ajuda a restabelecer a saúde. Com base em que você faz essa afirmação? Aí começa o processo de pesquisa, de experimentação, de testes, até formular uma vitaminazinha C que se chama, uma vitamina que vem de várias frutas, ou que vem da laranja, ou que vem, não sei, e eu concebo ela como um comprimido, ou como uma fórmula, enfim, que vai fazer com que o ser humano, ao tomar, se sinta melhor, por isso, isso e isso. Ou seja, até eu chegar à conclusão de que aquilo faz bem, eu fiz toda uma experiência, toda uma experimentação, todos os testes e etapas científicas para provar a minha afirmação, certo? Entendeu aí a grande diferença? Porque veja só, se a gente diz, por que que o céu é azul? Porque sim. Por que que o mar sobe, às vezes ele desce, às vezes, porque sim. Entendeu? A ciência, ela traz o quê? Ela traz hipóteses e traz experimentações, testes, etapas, um processo científico para comprovar essas hipóteses, se elas estão certas ou se elas estão erradas. E assim a gente tem mais segurança acerca, por exemplo, de por que tomar um remédio, do que por que tomar um determinado medicamento, porque ele passou por um processo de experiência, de testes, para que fosse verificado que realmente ele teria uma eficácia no organismo humano, sacou? Essa é a grande diferença do conhecimento trago pela ciência, tá? É um conhecimento que ele tem como base o teste das hipóteses, tá certo? Então vamos lá. A ética, ela é uma forma que a gente estuda na filosofia, que ela nada mais faz do que refletir sobre a moral. Reflete sobre a moral. A moral. Não é a moral junto, tá? É a moral de uma sociedade. De uma sociedade. Aqui, ó, pessoal. O que isso significa? O que é ética, o que é moral? Gente, ética é nada mais do que o campo da filosofia que estuda a moral de uma sociedade. E para a gente entender o que é moral, são um conjunto de regras comportamentais. Por exemplo, filho, não pegue o lápis que não é seu. Não pegue o lápis do coleguinha. Filho, não fure a fila. Vocês provavelmente já aprenderam isso. Vocês já ouviram na escola, ou já ouviram em casa. Algumas séries de regrinhas comportamentais. Filho, não faça isso. Por quê, mãe? Por quê, professora?
porque não é bom, porque prejudica a sociedade, porque você está sendo antiético, você não está agindo corretamente. Ou seja, é um conjunto de regras que leva em consideração o que é bom e o que é ruim, certo? O que faz bem, o que não faz bem, tá? Então a ética ela é a parte da filosofia que estuda a moral. A moral nada mais é do que um conjunto de regras comportamentais que mudam de acordo com a sociedade brasileira. Exemplo, aqui no Brasil não é permitido, não é moral que um homem se case com mais de uma mulher. Legalmente, se case, que vá lá no cartório, registre seu casamento. Até hoje, 2020, eu tô falando agora, tá? A gente tá no mês ainda de julho, mês de julho para agosto. Não é permitido no nosso país ter casamento poligâmico, tá? Mas outros países, de outras culturas, isso é totalmente aceito, ok? Um homem ter mais de uma mulher, tá? E claro, o casamento poligâmico não é só um homem, né? Pode ser também a mulher ter mais de um marido. Enfim, reflete então a moral de um país, ou seja, ela é relativa, gente, muda. Se eu pego aqui a cultura brasileira e comparo com a cultura japonesa, eu vou ver discrepâncias, eu vou ver totalmente coisas diferentes, tá? Totalmente diferentes. O que esse tema ele quer trabalhar aqui no módulo 4 para vocês? Tá falando sobre a concepção dos seres humanos, como é que a gente nasce. Vocês sabem que nós nascemos, tá? De uma, nada mais do que a soma de quê? Dos nossos pais, tá? Pai e mãe. A soma nada mais é do que um resultado genético. Um resultado genético, tá? Seria então, pessoal, resultado genético, ok? Então, as características físicas que eu e que vocês temos, nada mais é do que a soma, tá? Das características físicas do pai de vocês, da mãe de vocês. Por que tem algum... prestem atenção no seguinte, nós temos irmãos, ok? Quem tem irmão pode fazer essa comparação, ou você mesmo pode comparar o seguinte, com quem eu pareço mais fisicamente? Com meu pai ou com a minha mãe? E se eu tenho um irmão, meu irmão parece mais com quem? Com meu pai ou com a minha mãe? Né? Por quê? Porque nós somos a soma, nós somos o resultado, tá? Eu tô falando do aspecto físico, ok? O meu cabelo, o meu corpo, né? A cor dos meus braços, a cor do meu corpo, né? A minha cor, os meus olhos, as minhas características físicas, ok? Eu sou a soma do quê? Da genética do meu pai e da minha mãe. Eu sou um resultado da genética do meu pai e da minha mãe, tá? No aspecto corpóreo. Eu não estou falando aqui de caráter, nem de comportamento, nada disso. Estou falando no aspecto corpóreo. Certamente nós somos a soma da genética do pai e da mãe. O que acontece? A ciência, com a sua evolução, ela propôs o quê? Ela propôs como... por exemplo, a clonagem, né, que eu tratei com vocês na aula anterior. Só que isso não é aceito, tá? Não é algo ético, porque a gente entende de que é uma concepção natural. Eu nasci porque houve uma concepção natural entre meu pai e minha mãe que me permitiu nascer. E eu, como vencedora lá da corrida até chegar ao óvulo e fertilizar o óvulo da minha mãe, eu consegui, né, ser gerada dentro do útero. Então, de imediato, você já é um vencedor, porque você competiu até chegar ali na formação. E nascer, teve todo um processo, a mãe da gente teve que segurar lá por 9 meses, outros nasceram menos, né? Nem chegaram aos 9 meses e já nasceram. Então nós já somos vencedores por termos nascido, ok? E o que a gente pode entender daqui? Que nós somos, esse resultado genético, ou seja, a soma de características físicas do meu pai e da minha mãe, é uma soma aleatória. Como assim, professora? Meus pais não escolheram qual cabelinho que eu deveria ter.
se era liso, se era cacheado. Os meus pais não escolheram, a Isadora vai nascer com a cor branca, a Isadora vai nascer com a cor preta, a Isadora vai nascer amarela. Não foi isso, entendeu? Foi algo aleatório, foi algo natural, né? A gente foi se formando dentro do útero da nossa mãe e nascemos dessa forma, lindos aos olhos do pai, lindos, ok? Perfeitos, tá? Foi uma soma muito boa dos nossos, né? Aí, no caso, pai e mãe, que resultou de um processo aleatório de características físicas e desse resultado lindo que somos nós, ok? Cabelinho cacheado, cabelinho crespo, cabelinho liso, sem cabelo, enfim, não importa, nós somos o que? Resultados de um processo vitorioso até nós nascermos. A gente já é vitorioso, tá, pessoal? Então vamos lá? Concluímos então que a ciência é um conhecimento que tem como base a experimentação de hipóteses. Eu coloquei aqui experimentação no sentido de fazer testes, de comprovar essas hipóteses que eu apresento, tá? Claro que tem outros conceitos, mas de imediato para vocês entenderem é isso. A ética nada mais é do que uma parte da filosofia que estuda, que reflete sobre a moral, que seria as regras, tá, de uma sociedade, sendo regras que dizem o que é bom, o que é ruim, regras de comportamento, tá? E a gente pode entender que fisicamente falando, nós somos resultados, ok? Um resultado genético do pai e da nossa mãe, certo? Até mais, guerreiros. Acompanhe sempre a Agenda Edu.